Vocês devem ter acompanhado nos jornais, obviamente. Infelizmente, a Ângela partiu recentemente, mas a sua música continua viva aqui. É isso que vamos provar ou tentar provar hoje. E para esse papo, como já deu spoiler aqui, as minhas duas queridas convidadas, Márcia Fragos, historiadora, pesquisadora de literatura comparada e autora do livro It's a Long Way, O Exílio em Caetano Veloso, e também Thaísa Maia, escritora, professora, pesquisadora da MPB e autora de Todo Vapor, o Tropicalismo, segundo Gal Costa, vencedor do Prêmio Profissionais da Música 2025, livros lançados pela editora da nossa querida amiga Cris Fuscal, do Garota Book FM. Meninas, sejam muito, muito bem-vindas aqui ao Pitadas do Sal. Salve, Márcia, Thaís. Obrigada, Sal. Oi, Marcinha. Oi, Thaís. Oi, Sal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui com a minha gatinha. Sensacional. O Chicão está lá deitado com a mãe. A mãe chegou aqui, ele está lá, ele me abandona. Ele é traíra. Ele só fica grudado comigo quando eu estou sozinho aqui. A mãe chega e ele me abandona. Mas é assim, eles são tudo de bons. Como você falou quando a gente estava off, né, Márcia? Eles são anjos nas nossas vidas. Né? Com certeza. Muito... Meninas, eu estou muito animado em bater esse papo com vocês duas. São duas mulheres incríveis que eu admiro muito, sou fã. E a gente vai falar de uma outra gigante, né, que eu sou completamente apaixonado desde que ela surgiu no cenário ali no final da década de 70, e eu mal conseguia ali na minha infância entender aquele contexto do que ela cantava e tudo, mas durante a adolescência a Ângela seguiu me acompanhando, né, até hoje, graças a Deus, quando eu consegui dar sentido toda aquela verve musical, poética, roqueira da Ângela, né? E eu costumo dizer que a Ângela Rugô foi dessas artistas que não cabem em rótulos, né? Pianista desde a infância, ela lançou seu primeiro álbum em 79, que foi um clássico instantâneo, e nunca deixou de ser fiel a si mesma. Ela assumiu a sua sexualidade numa época em que isso custava caro, viveu amores, dores, de peito aberto e transformou tudo isso em música. Eu queria começar ouvindo vocês. Qual a primeira lembrança ou sensação que vem quando falamos de Ângela Rorô? O que ela representa para vocês como pesquisadoras e como mulheres? Vai, Thaísa. Bom, gente, a primeira lembrança que eu tenho de ouvir a Ângela foi ouvindo Amor, Meu Grande Amor, mas eu não me lembro de que tenha sido pela voz dela, acho que foi uma gravação de outra pessoa, nem me lembro de quem. Frejá, talvez? Talvez, né, que foi uma gravação mais famosa, né? O Vermelho lançou no álbum, intitulado Álbum, onde eles só reliam clássicos de outros artistas. Perfeito. Provavelmente foi uma gravação super famosa. E aí, quando eu descobri que a compositora era uma mulher, eu lembro que isso me encheu assim, de curiosidade, de admiração. Hoje, analisando isso de uma forma mais teórica, né, eu percebo que a gente teve um impacto muito grande por parte da experiência dessas mulheres, por conta de heranças lá atrás e também de atualizações, né, patriarcais e da forma como a opressão às mulheres ela vai assumindo diretrizes ali, cartilhas ali no nosso cotidiano. Então, muito pouco eu pensava sobre o fato de que a maioria dos compositores são homens, a maioria dos compositores consagrados, que estão no panteão dos grandes compositores da música brasileira. Então, quando eu descobri que essa música tinha sido composta por uma mulher, eu fiquei muito animada. E eu lembro de realmente ficar impressionada, de falar assim, caramba, essa música é muito boa, foi composta por uma mulher. E para vocês verem, né, o quanto que isso está naturalizado na gente, porque eu sempre fui isso eu era bem nova, né? Eu sempre fui uma menina que tinha uma certa reflexão, eu vinha de uma família reflexiva, numa escola muito reflexiva, que fazia a gente ter um senso crítico diante das
das coisas que são naturalizadas, mas muitas vezes a gente não se dá conta do quanto está mais profundo, a nossa formação está mais profundamente afetada por esses certos alicerces. Então, acho que essa é uma memória boba, mas também é uma memória muito linda, né? Muito cheia de significado. Eu ouvindo pela voz de um homem, uma composição feminina e descobrindo que era de uma mulher e pensando, caramba, nós podemos fazer isso também. Sim. Só uma observação, composta por duas mulheres, o que é ainda melhor, né? Ângela Rorô e Ana Terra. Não, e a Ana Maravilhoso. Terra é maravilhosa, né? Tem várias composições lindas, é verdade. Não, e Boa não é bobo, lembrança. nenhuma experiência que nos toca, que nos modifica, pode ser considerada boba, Thaís. Mas É verdade. eu entendi o que você quis dizer. É Sensacional. verdade. E você, Márcia? Eu acho que eu tô aqui tomando um chazinho que eu tô meio rouca. Eu acho que Amor, Meu Grande Amor parece ser a grande entrada para todo mundo na obra da Ângela, né? Eu sou de 76, o primeiro disco dela saiu em 79, então eu tenho lembranças da voz dela antes de ver a imagem dela, porque rádio, enfim, eu tenho irmãos mais velhos que ouviam muita música, então ouvia em casa, e eu me lembro da impressão daquela voz doce e rascante da Ângela, que até é muito agora, quando ela faleceu, né, muitos textos. Eu vi o Bernardo Oliveira, depois vi o Pedro Bial comparando ao vinho barato, né, ao vinho moscatel, porque é doce e rascante, né, aquela coisa que desce rasgando aqui. Sim. Mas quando eu era criança, eu imaginava quando eu ouvia essa voz, a imagem que vinha à minha cabeça era de uma gata mesmo, o animal de quatro patas, assim. Sim. Tem uma coisa meio ronronante nessa voz, né? Então, para mim, ela tinha essa coisa de ser uma gata ronronante. Aí o apelido, né? Para mim era isso que passava, sabe? E, bom, eu cresci nos anos 80, eu fui prestar atenção na obra da Ângela já adolescente, no final dos anos 80, né? Eu me lembro, além de Amor, Meu Grande Amor, Tola Foi Você, Mares de Espanha, né? E aí, quando eu já estava ouvindo música e comprando disco, o que me tocou, me bateu muito forte. Eu comprei o primeiro disco dela, esse disco de 79, são as composições, né? Esse piano extraordinário que ela tocava e que combinava muito com a interpretação vocal, né? Com a vocal performance dela, que é um piano que tem uma inflexão de blues, que tem uma postura rock and roll, mas que traz essa coisa do blues meio abrasileirado, parece assim, misturado até com um ideário do samba canção, que é essa coisa muito rasgada, de colocar o coração, de colocar os sentimentos, de colocar a alma, e que depois vai fazer história, né? No Cazuza, né? No Exagerado do Cazuza, depois na Cássia Eller, né? Então eu vejo a Ângela, se a gente pensar a história da música popular brasileira como uma grande árvore, ela é um galho que produziu outros galhos, né? Dela outras coisas vieram. Então é assim que eu percebo. Eu acho que Muito tem bom. uma coisa legal para falar, a partir da fala da Marcinha, que quando eu era criança, eu ouvia Cássia Eller no rádio, então, assim, esse processo, né, do rádio, enquanto aquele difusor de hits, mas que tem a profundidade, tanto nesse sentido da árvore, né, de origens e de inspirações e tal, mas também é como uma possibilidade de a gente entrar em contato com diferentes tipos de feminilidade, né? Então, a Marcinha citou a Ângela, e eu lembro de algo semelhante que em relação a Cássia Eller, de ter ouvido a voz dela na infância e ter pensado, nossa, é uma voz de menino. Ah, não, não é uma mulher. E isso acrescentou ao meu repertório de possibilidades do que é ser mulher. E lembro que causou assim esse estranhamento que se tornou, que foi ali elaborado dentro de mim com uma maior flexibilidade, uma elasticidade para as possibilidades de ser mulher. Então, queria só fazer esse adendo, porque como a Claro. Marcela traz a Ângela, né, como uma possibilitadora de uma abertura para que venham outras mulheres como Cássia, então isso está muito vivo em gerações diferentes, né? Perfeito, perfeito. Faça quantos
adendos vocês quiserem, por favor.